A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Prepare o teu coração, porque Deus vai te levantar novamente. Deus vai te levantar de novo. Você crê nessa palavra? Então creia, toma posse dela e aguarda, porque Deus tem estratégia para fazer você ficar de pé novamente. Pega a Bíblia no livro de Sofonias, lá no capítulo 3, eu vou ler para os irmãos o versículo 9, que a palavra ela fala o seguinte: E assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia não mais serei humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei dessa cidade os que se ufanam da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiaram em um nome do Senhor Yahvé. Portanto, os remanescentes de Israel não mais praticará malignidades, nem injustiça, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Irmãos, Sofonias, ele era um profeta. E o significado do nome dele é: o Senhor o esconderá. E nessa época que ele reinava, esse capítulo 9, por exemplo, que eu li para os irmãos, falava sobre Judá. E Judá, ela estava sendo um período de guerra, porque existiam dois grupos dominantes naquela época que queriam dominar Judá. Então estava tendo uma guerra para ver quem ali dentro daquela força conseguiria tomar Judá. Então tinham pessoas muito soberbas diante daquela situação. Era um lugar ali que a atitude das pessoas desagradava o coração de Deus. Então, dentro daquela soberba que eu li para vocês no capítulo, que aqui fala sobre a soberba, o coração soberbo, Deus começa a fazer a seleção dele, porque existia um povo ali que era fiel a Deus e um povo de um coração puro. Então, esse povo de coração puro agradava o coração de Deus. Então, eles começam a ficar vivendo essa guerra, e Deus, ele intervém, ele entra para trazer uma justiça diante daquela situação e fazer com que o povo que tinha um coração puro se reerguesse novamente. Quando você pega esse capítulo 9, o título do capítulo é o seguinte: A Nova Israel a Nova Israel, vencer com Deus. Porque a gente só consegue vencer algumas batalhas, a gente só consegue ter vitória na guerra, dependendo da situação que a gente está vivendo, que tem situações que você consegue se virar sozinho, você consegue ir lá e ter vitória naquilo ali. Mas tem situações que é só Deus para chegar e trazer uma grande vitória para a gente. E tem hora que Deus usa o tempo ao nosso favor, no sentido de diminuir o tempo e às vezes no sentido de ampliar o tempo. Então tem algumas pessoas aqui que você vai começar a entender o processo que você está. Você está num processo que você precisa que Deus te levante de novo. Eu não sei o que aconteceu na sua história ou o que você necessita para que Deus traga essa guinada na sua vida. Então aqui Deus deu uma guinada em Judá, mas para que o povo tivesse essa ajuda, para que o povo se levantasse novamente, para que Deus erguesse essas pessoas novamente, esse povo novamente, Deus precisava estar junto. Porque senão, Deus não conseguiria fazer. Sofonias aqui, ele trabalhava na época do reinado de Josias. Então, nesse reinado aqui de Josias, ele estava trabalhando aqui, ele era o profeta da época. Não existe assim relato, nada assim que conseguiram achar como que foi o tempo das revelações dele. Tem muita coisa assim que está incógnita, sabe, dentro da história de Sofonias. Mas foi um homem que marcou a história. Então, dentro das profecias dele,
dentro das mensagens que ele passava de Deus para o povo, aquilo ali teve peso. Então, para que Deus muitas vezes venha nos reerguer, nos levantar, venha colocar a gente novamente de pé, faça com que a gente cresça novamente, porque Deus está prometendo para você hoje, Ele está falando para você hoje que Ele vai te levantar novamente. Então, eu não sei o que está caído na sua história, eu não sei o que você necessita dentro da tua história, mas Deus muitas vezes usa o tempo para nos beneficiar. Então, esses meses que você está caminhando com Deus, você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas Deus está montando situações e circunstâncias para que mais para frente Ele consiga reerguer você. Tem hora que Ele encurta o tempo, e tem hora que Ele alonga o tempo. Eu já vivi várias situações assim com Deus. Tem hora que Ele encurta, Ele faz coisas que há muitos anos, né, você teria que trabalhar, fazer, caminhar para poder viver aquilo. Então Ele vem, em pouquíssimo tempo Ele faz. Mas existem situações que Ele prolonga o seu tempo de espera. Ele faz com que você fique muito tempo, talvez, dentro de um cenário, porque Ele está montando situações para lá na frente Ele poder te dar uma grande vitória. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que Deus está querendo te falar. Suponhamos que Deus prometeu em te dar uma moto. Você precisa da moto para trabalhar, você precisa da moto para se locomover, você precisa dar uma guinada na sua vida. Você está num cenário que a ferramenta que você precisa para dar essa guinada na sua vida é essa moto. Aí suponhamos que você não tem renda para comprar a moto. Você pediu uma moto talvez seminova ou até usada para Deus. Deus quer te dar uma moto zero. O que Deus faz com você a longo prazo? Você está num processo de espera, num cenário que você não entende, você quer sair dali. Quem é que quer ficar no cenário caótico? Quem é que quer ficar preso no cenário, sendo que você tem potencial para crescer? Então você fica sufocado dentro daquele processo. Aí Deus vai caminhando você dentro de algumas situações e Deus vai mexendo na sua renda durante esses períodos de um jeito, ou montando algumas situações com documentações, às vezes até colocando os seus impostos em dia. Às vezes você não tem nem empresa aberta, ele faz você abrir uma empresa, do nada você abre, você até questiona, você fala assim, nossa, por que eu estou abrindo empresa? Eu não tenho nem renda para isso. E aí ele faz você abrir uma conta no banco, ele faz umas movimentações com você que você não entende, e o seu cenário continua o mesmo. Que bate até uma revolta. Você fala assim, tá todo mundo crescendo, todo mundo fazendo, todo mundo evoluindo, e eu não consigo, eu estou no mesmo lugar. Só que essas situações que Deus está montando, daqui a um tempo, ao longo prazo, que você não entende, o que vai acontecer com você? Deus vai colocar você numa situação para que aquilo ali te beneficie de algum jeito e que comprove que você tem uma renda X. Ele faz com que comece a movimentar, ele multiplica o pouco de dinheiro que você tem, você começa a ter uma renda maior, um giro maior, uma condição maior, e daqui a pouco você consegue comprar, não aquela moto que você pediu, aquela moto usada ou seminova. Não, Deus vai te levar numa concessionária para você escolher uma moto zero e Ele vai te dar a melhor moto que está lá. E junto Ele vai te ajudar a pagar os impostos da moto, Ele vai te dar um capacete bom para você poder se locomover, vai te dar roupas especializadas para você trabalhar em segurança e assim Ele vai te dando condições de você manter aquilo. Então, vocês estão entendendo como que é? Tem hora que a gente não entende o processo que Deus está fazendo na nossa vida. E às vezes esse processo que Ele está fazendo é a longo prazo. E aí você não entende por que você entra mês e sai mês, entra mês e sai mês e tudo do mesmo jeito. Aos teus olhos está do mesmo jeito. Mas Ele já fez você movimentar documentações, Ele já fez multiplicar o pouco que você tinha, Ele já mexeu na sua conta bancária, Ele já colocou você em contato com algumas pessoas, Ele já fez algumas coisas no seu cenário que aos teus olhos não está resolvendo nada. Você fala, Senhor, nada do que o Senhor está fazendo, eu vou para lá, vou para cá, entro numa porta, saio em outra, está tudo a mesma porcaria. A sensação que você tem é essa, que você está vivendo sempre aquele cenário horroroso, aquele cenário medíocre, que aos teus olhos é uma porcaria o que você está vivendo. Vamos falar o português, claro, não vamos tratar nada com hipocrisia não, porque tem gente aqui que tem revolta com Deus, e tem hora que você bate de frente com Deus, Deus entende a sua revolta, porque você não merecia passar pelo que você passa, você não peca para pagar o preço que você está pagando, só que Deus tem algo maior lá na frente, porque Ele quer te levantar. Ele não quer te dar nada paliativo. Ele quer te dar algo seguro, Ele quer te dar algo fixo, Ele quer que você tenha condições de obter aquilo.
E tem hora que a gente fica o ano inteiro só ouvindo promessa. Deus está fazendo, olha, tem registro no seu nome, você vai registrar em cartório. Você não entra em cartório porcaria nenhuma. Você não acontece nada e você fica revoltado e revoltada. E aí você fala, nossa, mas cadê esse Deus que toda hora fala que eu vou entrar em cartório, que toda hora fala que eu vou registrar, que toda hora faz isso, faz aquilo, e não acontece nada. E o demônio fica só na sua cabeça. Que você está orando à toa, que você está jejuando à toa, que você está ouvindo promessa à toa, que nada vai acontecer, e que não sei o que, e que não sei o que lá. E Deus está trazendo o quê? Uma amplitude dentro daquilo que você está vivendo, que aos teus olhos você não está entendendo. E às vezes tem até documentação que está sendo movimentada, que você não está nem sabendo, que uma hora você vai ter conhecimento disso. Para que você chegue a ter algo maior e ele venha te dar condições de você obter aquilo. Então bate a revolta, bate a raiva. Aí você bate de frente com Deus, você quebra tudo. Essa porcaria de casa, essa porcaria de favor dos outros, e que eu tô, né? Eu tô usando muito essa palavra aqui porque tem gente falando isso. Eu não sei quem é. Mas Deus está entendendo a sua dor. Deus está entendendo o que você está passando. É você que não está compreendendo o que está acontecendo. Então tem hora, irmãos, que é complicado. E às vezes a gente fica mais 6 meses, 5 meses ainda esperando para poder dar a conclusão de algo. Para ele colocar algo maior nas tuas mãos. Então às vezes ele faz você esperar. Não é para esperar para te punir, para te humilhar. Não é para mostrar que ele te esqueceu, que ele te largou nesse cenário. Não. Ele está fazendo você esperar. Porque o que ele tem para você é mediante o período da espera. O que ele tem para você é mediante o sofrimento que você passou ao longo dos anos. Tem pessoas aqui que você morou mal a vida toda. E o que Deus prometeu para você é uma casa própria. Só que Deus não vai te dar uma casa, Deus não vai te dar um barraco com 2 filetes embaixo, segurando o solo da casa. Que na hora que vier lá os 3 porquinhos e soprar, a casa desmonta. Deus não tem isso para você. Entendeu? É o lobo que sopra, né? Não é o porquinho. Então Deus não tem isso para você. Deus não vai te dar uma casa que nem a dos 3 porquinhos, ou consertar a historinha aqui. Dos 3 porquinhos, que vai vir o lobo lá, soprar e a casa vai ruir. Não, Deus vai te dar algo seguro. O que Deus está falando para você é que ele vai te levantar novamente. Então a casa própria vai vir? Vai, mas ele vai te dar condições de você ter essa casa própria. Você está precisando de um terreno para ampliar a sua tenda? Eu não sei o que você precisa. Deus vai te dar condições de você ter esse terreno, de ter ele em segurança. Pode até parcelar o terreno, mas você vai ter que ter condições de pagar a parcela dele. Então tudo aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida, ele faz com propósito. E tem hora que a gente não entende, porque o cenário é cansativo. E o demônio quer que você faça o quê? Que você desista. Porque dentro daquilo que Deus vai te levantar novamente, o que ele vai trazer para a sua história novamente, vai dar uma guinada na sua história. E tem gente aqui que você vai ter testemunho para contar, porque você está há anos esperando esse levantar de Deus. Deus prometeu para você, eu vou te levantar de novo nessa terra. Eu vou restituir aquilo que foi roubado. Eu vou te dar a porção dobrada. Então Deus manda dizer para você, eu estou chegando para levantar você novamente diante de um cenário onde houve ruínas. Deus vai levantar você diante de um cenário onde houve competição, como teve lá em Judá nessa época de Sofonias. Estava tendo forças ali, brigando por Judá. E você estava no meio dessa situação. Só que Deus contempla quem são os orgulhosos e Deus contempla quem tem o coração puro. E diante de uma guerra que travam na nossa vida, irmãos, querendo os nossos direitos, querendo aquilo que é nosso, querendo destruir aquilo que Deus nos deu, pode até conseguir destruir, entre aspas, mas a nossa estrutura é o Deus que nós servimos. Você vai falar assim dela, estou morando de favor. Estou num quarto, numa casa onde só me humilham. Estou morando no fundo do quintal de uma pessoa que falta cuspir no meu rosto todos os dias. Deus sabe de todo o processo que você está passando. É perseguição de vizinho que a gente sofre. E às vezes você tem vizinhos que, além de falar mal, eles são desonestos. E você sofre perseguição por causa disso. É gente vigiando seu entrar e seu sair. Você está num cenário onde não acontece nada. Você está num lugar assim parado. Que a sua vida parece que não flui. Mas você é vigiado pela frente da tua casa. Tem um vizinho de frente que te vigia. Tem um vizinho do lado direito. Tem um vizinho do lado esquerdo. Tem um vizinho do fundo.
Todo mundo quer saber da sua vida. Só que Deus manda dizer para você, o processo que você está aguardando, o processo que você está esperando, o processo que você está se sentindo cativo dentro dele, é um processo em que Deus está movimentando situações para que haja um crescimento e que você venha obter toda uma estrutura ao qual Deus vai te levantar novamente. E o que Deus está trazendo é coisa grande. A proporção da bênção, a proporção do milagre que Deus está trazendo para sua vida, ela é tão grande ou maior do que o processo do sofrimento que você tem passado. Você está morando hoje talvez dentro de um quarto, mas Deus está criando situações para colocar você em um apartamento. Só que Deus não vai colocar você num apartamento lento. Deus não vai colocar você num ninho de barata. Deus não vai colocar você num prédio velho, que na hora que vier uma chuva grossa do verão, por exemplo, você fique lá assim a sua janela ou a metade da parede da casa, que tem infiltração. Não, Deus vai colocar você dentro de um prédio aonde tem uma infraestrutura, um prédio novo, um prédio bom, que tem um elevador para você subir e descer, vai te dar toda uma infraestrutura para você pagar o condomínio, o imposto, tudo que você tem que pagar durante todos os meses e os anos que você vier viver ali naquele lugar. Então tem hora que a gente paga um preço, irmãos, dentro de um cubículo. Você pode estar morando dentro de uma kitnet, você pode estar morando dentro de um quarto, você pode estar morando, sabe, num beco da casa, num corredor, emprestado por alguém, sendo humilhado. Só que esse processo de humilhação, esse processo de espera que a gente fica, Deus nos recompensa lá na frente. Então Deus manda dizer para você, eu sei o que você está passando. Eu sei a guerra que teve para que tomassem posse de Judá. Deus sabe os grupos governantes que entraram na sua história para destruir aquilo que Deus estava construindo. Só que Deus é o seu alicerce. Você pode se sentir assim, destruído, destroçado. Você pode estar se sentindo, sabe, um mendigo diante da situação que você está vivendo. Porque o mendigo, ele fica ali na rua, ele está sofrendo, ele está mendigando comida, água, um dinheiro, e dorme de qualquer jeito. Você pode estar se sentindo assim, abandonado, sabe? O mendigo talvez na sua área espiritual, na sua área sentimental, financeira. Você pode estar se sentindo desse jeito. É mendigo que fala. Acho que eu falei errado. Eu peço perdão aos irmãos. Então, quando você pega e você analisa isso, Deus não está abandonando você nesse sentido. Aí você fala assim dela, eu tô igual mendigo, eu tô usando roupa dos outros, calçado dos outros, dependendo da comida dos outros, do resto dos outros. O que Deus está falando para você é para você acalmar. Porque Ele vai te levantar novamente. E você pode até achar que Ele não está trabalhando, mas Ele está criando condições, Ele está dando condições de crescimento para você, para que você venha obter lá na frente toda uma segurança, porque Ele vai te levantar de novo. Você pode até achar que não. E um dos segredos, irmãos, é a gente não duvidar da palavra. Mas tem hora que o cenário é tão acirrado, o cenário é tão tenebroso, o cenário é tão feio, as lutas que vêm assim, sabe, dá um desânimo tão grande na gente que a gente começa a duvidar daquilo que Deus falou. Só que Deus manda dizer para você, o segredo da realização é o não duvidar. É onde você vai exercer sua fé. Então, o que Ele quer que você faça agora é que você levante a tua cabeça, é que você compreenda que Ele é contigo e que tudo aquilo que está acontecendo na sua história, por mais que você não entenda, Deus está tendo propósito com isso para te dar uma grande vitória lá na frente. Você vai falar assim dela, tô desde o ano passado esperando o processo de justiça vir, tô desde o ano passado aguardando movimentações de Deus em alguns processos, só que Deus manda dizer para você, é no devagar que você vai ter vitória. É no devagarinho que você vai obter grandes vitórias diante desses processos. Deus não perdeu o controle de nada do que está acontecendo. Tem pessoas aqui que você tinha dinheiro para receber. Deus manda dizer para você, no momento certo, eu vou colocar esse dinheiro na sua mão. Se esse dinheiro vier antes do meu propósito, se esse dinheiro chegar na sua mão antes do tempo, você vai acabar perdendo isso e eu não vou conseguir concluir na sua vida o projeto que eu tenho totalmente arquitetado e trabalhado para colocar nas tuas mãos. Porque o que Deus vai fazer com você agora é te levantar. Ele vai te levantar de novo. Você vai falar assim dela, mas eu preciso do dinheiro do processo para pagar essa dívida. Deus manda dizer para você, a dívida não é sua, a dívida é minha. O compromisso que você tem não é seu, o compromisso é meu.
Você está no cenário, no centro da vontade de Deus, então, se desprende. Você está no centro da vontade de Deus, você está vivendo um cenário humilhante que você não queria viver, porque pela sua escolha você não estaria aí. Você estaria aí? Se você falar que você estaria aí, tem alguma coisa errada, porque eu tenho certeza que você não queria estar aí. Por você, você não estaria vivendo o que você está vivendo, você não estaria aí, você não estaria passando pelo que você está passando. Então, se você está vivendo um cenário que você não consegue sair, que as portas não se abrem, que você já tentou sair, você já tentou chutar o balde, você já tentou largar, Deus está sempre te puxando de volta. Não, espera, aguenta mais um pouco, que você já não está aguentando nem ouvir isso mais. Tem pessoas aqui que você já está com o seu cabelo arrepiado de escutar. Registro em cartório, que você vai assinar caneta de ouro, que você vai não sei o quê, e nada disso acontece. Só que Deus manda dizer para você, eu estou montando toda uma situação diante do cenário que você está vivendo, que você, por enquanto, não está entendendo, só que eu já estou lançando a profecia na sua vida, que já é para preparar o teu coração para o que está por vir, porque eu vou te levantar de novo. E dentro desse levantar de novo, vai ter contrato assinado, vai ter registro em cartório, vai ter recompensa, vai vir estabilidade, vai vir liberdade, vai vir honra, vai vir restituição. Então tem hora, irmãos, que não adianta, a gente tem que esperar Deus preparar as coisas pra gente. Tem hora que não adianta a gente querer antecipar determinadas coisas. Deus tinha a promessa de trocar um carro, que esse carro tá na família, eu já contei isso pros irmãos. Um carro que eu andei com ele durante muitos anos, hoje ele tá com a minha menina, com a minha caçula. E Deus tinha promessa de trocar esse carro. Eu fiquei anos no mesmo cenário andando com o mesmo carro, irmãos. Anos. E eu falava pro Senhor, eu falava, Senhor, eu não me conformo de servir um Deus, eu não consegui trocar meu carro. Eu não entendo a situação que eu estou vivendo. Porque eu sempre trabalhei muito, trabalhei desde nova, busquei sempre a minha independência financeira. Passei muito aperto na vida ao longo da minha estrada, mas eu sempre trabalhei, sempre me virei. E Deus mandando eu aguardar, eu fui entender muita coisa depois. Primeiro porque estavam vigiando meu cenário, para que eu não fosse extorquida, eu fiquei com o carro né, durante aquele período. Era livramento que Deus estava me dando. Em segundo lugar, Deus não queria que eu trocasse o carro, Deus queria me dar mais um carro. E eu não entendia o que era aquilo. Eu queria trocar o carro. E Deus queria me dar mais um. Quando Deus fala em dupla honra, toda vez que Deus fala, olha, tá chegando dupla honra, você duplica. Você tem uma moto, são duas motos. Você tem um carro, dois carros. Você tem um sapato, dois sapatos. Você tem uma casa, duas casas. Tem que aprender a interpretar. Então, quando ele fala lá de dupla honra, que ele ficou falando, o que ele estava criando na minha vida? Situações. Ele estava criando situações financeiras para que eu pudesse comprar outro carro. O carro veio, mas fruto do meu trabalho. Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Deus não fala na palavra lá que você vai prosperar com o fruto do teu trabalho? Então é o fruto do meu trabalho que vem. Então eu fui trabalhando porque Deus queria que eu desse esse outro carro para minha caçula, que eu passasse para ela o carro, e que ele queria me dar outro. Então era a dupla honra. Então eu fiquei muito tempo, irmãos, dentro de um cenário que as pessoas riam de mim. Que as pessoas, sabe, falavam, lá, cadê o Deus dela, cadê o Deus? Eu tava me lixando, porque enquanto muitos que andavam a pé falavam, eu tava andando de carro. Podia ser um carro mais antigo, mas era um carro que eu mantinha ele. O carro tá inteirinho. Se você cuidar daquilo que você tem, aquilo ali é mantido. E depois Deus me deu condições de ter outro carro. Mas eu fiquei anos naquela condição servindo a Deus, entendeu? Daquele jeito. E tem hora que você fica anos dentro de um cenário que as pessoas que estão fora só sabem julgar. Não sabem o que Deus está fazendo na sua história. Então, quando a gente se precipita muito em fazer as coisas, não dá certo. Eu tive a paciência ali de esperar em Deus. Mas eu questionava com Deus muitas vezes. Falei, Senhor, eu preciso de uma condição melhor. Até porque eu faço, as viagens que eu tenho que fazer, eu preciso de uma condição melhor. E Deus mandando eu aguardar, porque Deus tinha algo maior e melhor para mim. E realmente, quando Ele me deu algo, Ele não me deu qualquer coisa. Mais fruto do meu trabalho. Então, você tem que acalmar. Você vai falar assim, dela, eu estou desempregada. Você está desempregada, aos teus olhos você está desempregado. Mas você tem um Deus provedor, que a situação não está ainda do jeito que você quer. Você está vivendo uma situação difícil. Eu já passei por situações assim, irmãos. Deus deixa a gente no osso.
Tem que aprender a depender de Deus, tem que aprender a orar, tem que aprender a ouvir a voz, tem que exercer tua fé. Então ele deixa a gente no osso mesmo. Você fica num vale onde não acontece nada, absolutamente nada. Você fica no vale dos ossos secos. E aí você acha que seu mundo acabou e que Deus te esqueceu ali naquele cemitério. Mas na verdade que tá tudo morto. Mas na verdade não tá. Então Deus manda você acalmar porque ele vai te levantar de novo. O que ele está fazendo no seu cenário? Preparando portas de trabalho para você, porta de emprego. E tem hora que você não entende. Às vezes você passou a vida inteira sendo empregado de alguém contrariado. Porque tem pessoas que nascem para trabalhar para os outros e tem pessoas que nascem para ser chefe. Para trabalhar para si próprio. Eu nunca me adaptei muito para trabalhar para os outros, irmão. Não nasci para isso. Depois de muito tempo, Deus falou para mim, falou, não projetei você para trabalhar para outras pessoas, para trabalhar em empresa. Você vai ter o seu trabalho, mas você vai trabalhar para mim. Então hoje eu vivo da obra, eu vivo para Deus. Então eu estou à disposição de Deus 24 horas por dia. E aí ele acabou com a minha profissão, eu já falei isso para os irmãos. Tinha uma profissão autônoma, tudo certinho, trabalhava, ele foi lá e destruiu tudo, dissipou tudo. Me sustentou durante um período difícil? Com certeza sustentou. Mas depois ele foi reestruturando a minha vida. Para que eu pudesse viver o evangelho. Porque tem hora que a gente não consegue conciliar tudo. É difícil. Mas Deus não nos abandona. Ele nos levanta de novo. Então, quando você começa a ter uma compreensão e uma confiança em Deus, você sabe que por mais difícil que seja o seu cenário, você não está esquecido ali. Alguma coisa Deus está querendo com aquilo. Por que Deus está fazendo você esperar? Por que Deus está fazendo você ficar dentro desse cenário? Tem um propósito. Então Deus manda dizer para você, eu vou te levantar novamente. Eu vou te tirar daí honrado. Eu estou montando situações para tirar você desse lugar. Você vai sair desse charco de lodo, você vai sair desse vale aí dos ossos secos, que é um cemitério, você vai sair. O que está morto vai ter vida. Mas você precisa compreender que tudo aquilo que Deus faz, ele tem um propósito e que ele não abandona aqueles que o buscam. E que você pode estar vivendo uma guerra. Podem estar lutando por Judá. Tem 2 grupos aí dominantes. Pode achar que, eu já perdi essa guerra, eu não vou vencer, eu não vou conquistar, eu não vou ter. Porque Deus manda dizer para você, eu sei quem são os soberbos na história e eu sei quem tem o coração puro. E eu estou chegando para unir forças com quem tem o coração puro. Então, seu coração está puro? Você está vivendo aquilo que Deus projetou você para viver? Você está fazendo tudo que é certo? Você está vivendo dentro de uma honestidade? Então, Deus manda dizer para você, estou chegando para unir força com você. Porque agora você vai vencer. Zofonias ia lá, falava as profecias, ensinava o povo que o povo estava errado, precisava se endireitar, precisava se consertar. Ele trabalhava na época lá do rei de Judá. E tinha gente que não queria ouvir. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Não deixar o cenário que você está, a situação que você está, a circunstância que você está, te dominar de um jeito que, ao ponto de você achar que não tem mais saída para você. Porque é isso que o demônio quer fazer com você. Porque tem situações aqui, de irmãos e irmãs aqui, que Deus manda dizer para você, o que eu estou preparando para você é coisa grande. O que eu vou colocar na sua mão para você administrar é coisa imensa, é de uma proporção maior. E eu vou te dar crescimento. E dentro desse crescimento eu vou te dar estrutura para você adquirir aquilo que eu tenho para te entregar. Então não tem nada errado com a sua história. O que Deus está fazendo durante todo esse período, que você tem questionado com Deus, Senhor, está acabando o ano, está entrando mês e saindo mês, e a situação está do mesmo jeito. Eu não estou vendo nada. Aos teus olhos não está acontecendo nada. Mas Deus já está trabalhando e movimentando situações para colocar coisas grandiosas na sua vida. Ele manda dizer para você, eu vou te levantar de novo. E você vai ficar no cenário, no centro da vontade de Deus. Você vai continuar fazendo o que Deus
tem mandado você fazer, você vai continuar crendo e confiando, porque quando você entender o que Deus montou dentro do seu cenário, você vai se assustar. Você vai falar assim, meu Deus, agora eu entendi porque que eu esperei, agora eu entendi porque que eu fui naquele lugar, agora eu entendi porque que o documento não saiu, agora eu entendi porque que o Senhor mandou eu tirar aquele documento, agora eu entendi porque que o Senhor fez eu ir em determinados lugares, falar com determinadas pessoas. Então você vai falar assim dela, mas é muita perseguição, é muita fofoca, é muita intriga, é muito leve trás, nada disso vai impedir o seu crescimento. Irmãos, eu falo por mim. E falaram, e meteram a língua, olha lá, missionária, olha não sei o quê, olha, cadê o Deus dela, não sei o quê. Quando assustaram, eu já estava de posse de vitória. Quantas vezes marcaram tempo para mim? Ah, não dura tanto tempo essa situação. Ah, vai passar a vida inteira assim. Ah, vai ficar desse jeito. Não vai ficar desse jeito, não vai ficar a vida toda. Só que eu tenho que entender que para que Deus me dê vitória, ele precisa de um tempo. E para que eu venha viver o que ele tem para mim, ele tem que montar situações, porque se a gente não tiver estrutura e infraestrutura, nós não conseguimos sair do lugar. Deus não vai levar você numa concessionária se você não tem como comprovar a renda. Deus não vai levar você numa concessionária se você não tem condições de bancar as prestações de um carro, ou que seja de uma moto. Então Deus manda dizer para você, o que eu estou trazendo para sua vida é coisa grande. Então prepare o teu coração, porque Deus não vai te dar migalhas. Você não vai ficar que nem mendigo aí, mendigando isso, mendigando aquilo dos outros, ou usando isso dos outros. Deus vai tirar da dependência de alguém. Deus vai tirar você dessa mendigação que você tem vivido. Deus vai colocar você num patamar mais alto, que você não está entendendo, mas você tem subido degraus aí, sem perceber que você está subindo. Você vai falar assim, nossa, minha vida é tão humilde, mas quando você assustar, a sua vida já mudou. Quando você assustar, você já entrou numa porta aí que você vai falar, meu Deus, eu acho que eu estou sonhando, eu acho que eu morri e eu estou aqui só em espírito. Porque Deus vai tirar dessa condição vergonhosa, Deus vai entrar com condição para que você venha se levantar novamente, para que você venha se reerguer. Deus está falando de coisa grande, irmãos, coisa grande. Eu não sei como que é a cabeça dos irmãos, mas a minha cabeça pensa grande. Teve um dia desse aqui que eu levantei morrendo de vontade de comprar um avião, sabe? Eu penso mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. Eu não penso pequeno. Então, quando você tem uma visão grande e você entende que o Deus que você serve pode todas as coisas, você não pensa pequeno. Então tem pessoas aqui que você está pedindo uma reforma X para Deus. Você não tem noção da transformação da reforma que Deus vai trazer para sua vida. Tem pessoas aqui que você está vivendo de favor, morando em quarto, em cubículo, vivendo, sabe, em situações precárias. Deus manda dizer para você, eu vou colocar você dentro de algo que vai ser seu e registrado em cartório. Você está pedindo uma restauração de casamento, Deus manda dizer para você, eu vou restaurar o teu casamento, mas eu vou dar condição para você, eu vou dar condição para o teu esposo, para a tua esposa, para que vocês cresçam junto. Então Deus vai dar toda uma infraestrutura psicológica, emocional, é coisa grande que está vindo, e financeira para que vocês avancem. Você está pedindo aí um negócio, que Deus reestruture seu CNPJ? Deus vai te dar uma rede daquilo que você faz. Você não vai ter uma loja só, você vai ter várias. Então Deus vai dar uma amplitude daquilo que o demônio acha que roubou, daquilo que o demônio acha que tirou, daquilo que eles acham que, sabe, estão de posse de vitória. Você não tem noção do que Deus está movimentando para colocar nas suas mãos. Você está pedindo mudança para Deus, você vai mudar para aquilo que é seu, vai te dar uma amplitude, Deus vai te dar coisa grande, Deus vai te dar móveis novos, Deus vai te dar toda uma infraestrutura. Você não vai entrar dentro de uma casa para dormir em jornal. Então você tem que confiar naquela amplitude, naquela grandeza que Deus está trazendo. Às vezes você está num tratamento que você fala assim, Senhor, já podia ter melhorado, já podia ter feito tal coisa. Deus tem o melhor. Você vai falar assim dela, mas eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. E se Deus estiver desenvolvendo uma medicação que vai trazer cura? E se esses meses que você está esperando, Deus está desenvolvendo um aparelho que vai te dar uma condição de vida melhor? E se nesses meses que você está esperando, Deus já não está capacitando alguém em uma cirurgia que vai resolver o seu caso? Irmãos, por mim, eu já teria operado meu ombro. Eu tenho um pouco de receio de fazer essa cirurgia. Vou ser muito sincero com os irmãos, eu confio muito em Deus. Mas Deus pediu também que eu esperasse.
Então tem 3 anos que eu tô sofrendo com esse ombro. Não sei nem o porquê que eu tô esperando, mas eu tô aguardando. Porque eu já tive uma lição da vida da minha filha lá atrás, que eu expliquei isso pros irmãos. Foram 10 anos de tratamento. As crianças que tinham o mesmo problema que ela, passava por cirurgia, às vezes não dava certo. Tinha que operar 3, 4 vezes. A minha filha não passou por esse tipo de cirurgia. Mas eu fui esperando. E à medida que eu fui aguardando, surgiu uma prótese de silicone. Eu já contei esse testemunho para os irmãos. Que veio lá dos Estados Unidos, que o médico conseguiu. Tudo aquilo foi um milagre de Deus. Para que ela pudesse ter uma qualidade de vida. Então ela tem 2 próteses nas vias urinárias de silicone que vieram dos Estados Unidos. Naquela época nem se falava em silicone direito, irmão. A gente só ouvia falar de silicone mais nos Estados Unidos, que as mulheres de lá já usavam com frequência o silicone. E aqui no Brasil não se falava muito. Então, foi feita uma cirurgia e surgiu ao longo dos anos do tratamento dela uma possibilidade de uma qualidade de vida para ela. Então ela vive desde os 10 anos de idade dela com essa prótese de silicone. E ela leva uma vida normal. Então tem hora que a gente não entende o processo da espera. Mas Deus está desenvolvendo algo. Às vezes você precisa de um aparelho, de uma peça de metal para desenvolver um projeto, algo. Deus está criando nesses tempos aí que você está esperando. E você não está entendendo. Às vezes você quer montar um negócio, você fala, nossa, mas não sai nunca dela. Tem 5 anos que eu tô com esse projeto no papel. Tem 3, 4, 5 anos que eu tô com esse projeto, que eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E se Deus estiver desenvolvendo dentro da indústria, da metalúrgica, alguma coisa que vai facilitar a sua vida, e você está pensando em ter um negócio desse tamanho, Deus quer te dar um negócio desse tamanho, diante daquilo que está sendo desenvolvido. Então, irmãos, a cabeça de Deus é algo amplo, que a gente não entende. E a nossa cabeça, ela é assim. Você vive um momento. Entendeu? É como se você tivesse uma cabeça lá da década de 70 e Deus tem uma cabeça de 2022. Aí você quer fazer tudo com o que existe lá na década de 70. O que tinha na década de 70 para usar? Tinha isso, tinha isso, tinha isso. Olha o quanto a tecnologia já evoluiu de lá para cá. Na década de 70 não tinha celular, hoje em dia tem. Hoje em dia ninguém vive sem celular. Então, a gente precisa sempre confiar naquilo que Deus está fazendo, porque a amplitude, em termos de pensamento de Deus, é algo assim 1000 vezes maior. Milhões de vezes maiores do que o nosso. O nosso intelecto é pequeno, a nossa compreensão ela é pequena. Então Deus manda dizer para você, eu estou te levantando novamente. O que eu quero que você faça é que você confie em mim. Você vai falar assim, dela, eu estou cansada do meu cenário. Deus vai te dar toda uma infraestrutura e Deus vai te dar sinais para esses dias, para dar confirmação dessa palavra para você, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não estou aqui falando bobagem para iludir você, eu não estou pregando a palavra de autoajuda para você. Eu estou pregando uma palavra que te liberta. Eu estou pregando um evangelho que vai te dar uma amplitude, uma visão maior do que está acontecendo. E de coisas que eu vivi de experiência com Deus. Porque Ele faz isso. E dentro de um cenário, irmãos, Ele contempla o coração que é puro. E Ele abate os soberbos diante da história que a gente vive. Então Ele afasta. Então prepara o teu coração, porque você está esperando coisas pequenas de Deus. E Deus está trazendo coisas grandes. E Deus manda dizer para você, eu vou trazer recursos para que você venha ter aquilo que é grande. Aquilo que eu vou te entregar, aquilo que eu vou te dar. Eu estou trabalhando para ampliar as tuas tendas. Porque eu vou te levantar novamente. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído, você não vai ficar sentindo falta de nada. Você não vai, sabe, viver a vida inteira com a cabeça baixa porque você perdeu tudo que você tinha. Não, Ele vai te dar uma infraestrutura como Ele fez com a vida de Jó. Ele levantou Jó novamente. E Ele trouxe dupla honra para Jó. Se Jó era trilionário antes, ficou mais ainda. Ficou mais ainda, porque Deus trouxe tudo em dobro. Vamos colocar assim para você entender, ele era bilionário, Deus fez ele ficar trilionário. Então Deus deu uma amplitude tão grande na história dele que, sabe, não teve quem duvidar, senão ali realmente é Deus. E tem coisas que você não vai conseguir nem esconder. Então prepare o teu coração, porque tem irmãos e irmãs aqui que você vai receber coisas grandes de Deus por esses dias. Tem irmãos e irmãs aqui que você vai receber quantia de dinheiro grande.
Deus está trabalhando movimentações aí de cartório, Deus está mexendo com câmbio, Deus está trabalhando aí bancos internacionais. Eu não sei o que os irmãos estão vivendo aqui, Deus está mandando falar, eu estou falando. Que você vai receber uma quantia grande. Tem pessoas aqui que estão com a herança embargada, que Deus vai desembargar essas heranças e vai colocar recurso na sua mão. Não importe a maneira como vai vir, não importe de onde vai vir, porque Deus conhece suas contas bancárias, Deus sabe fazer o recurso chegar até você. E Deus manda dizer para você, eu vou te dar amplitude, porque o que eu tenho para você é coisa grande, eu não tenho nada pequeno para você. Então não lamente mais o que você tem vivido com Deus. Não reclame mais. Você vai falar assim dela, mas quanto tempo ainda? Quantos meses ainda eu vou ter que aguardar? Irmão, se Deus fizer você esperar mais 6 meses no lugar que você está, você pode falar assim, ai dela, eu vou morrer. Você não vai morrer coisa nenhuma. Você não vai morrer coisa nenhuma. Se tivesse que morrer, já tinha morrido. Mas o que acontece? Dentro desse processo aí que você está achando que você vai morrer, suponhamos que Deus faça você esperar mais um tempo. O que Deus vai te entregar é coisa muito grande. Que o tempo que você está esperando, você pode falar assim, nossa, mas é muito ruim. Esperar não é bom, irmãos. Eu fiquei no banco ontem, eu quase morri. Fiquei um tempão. E eu ainda entrei no banco, peguei a última senha de todo mundo. Pensa no chá de cadeira que eu tomei ontem. Só que o que acontece? No final eu consegui ter a resposta que eu queria, a orientação que eu queria. Então o esperar vale a pena. O esperar faz com que você venha comer do melhor dessa terra. O esperar em Deus vai fazer com que você receba das mãos de Deus uma amplitude muito grande. Então você não pode esperar de Deus coisas pequenas, tem que esperar coisas dele, coisas grandes. Peço perdão, irmãos. Porque o seu esperar está sendo muito grande. E dentro do seu esperar, o que vai vir para você é uma coisa assim que você sozinho não ia conseguir. Você não ia ter uma amplitude de visão do jeito que Deus vai fazer. Então Deus manda dizer para você, eu já estou movimentando situações, estou movimentando pessoas, estou movimentando condições, estou mexendo em números, estou acrescentando números, tirando números, estou mexendo em papéis, tirando o que está embaixo, colocando em cima. Estou trazendo molhos de chave. Deus está movimentando situações grandes. O povo de Deus vai ser beneficiado de uma forma grandiosa. Agora é hora de receber coisas grandes, é hora de movimentar coisas grandes. É quantidade grande de dinheiro, que é o que Deus me mostra. São imóveis bons. Deus tem casa de alto padrão aqui para abençoar teu povo. Deus tem apartamento de alto padrão para abençoar teu povo. Deus tem carro zero para entregar. Deus tem moto. Deus tem condições de dar muito mais do que você possa imaginar. Você vai falar assim para mim, mas você prega o evangelho da prosperidade. Prego mesmo, porque eu não sirvo um Deus pobre. Eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Então, se eu posso comer caviar, para que eu vou me contentar em comer uma cebola só? Então, se Deus tem capacidade de me dar o caviar, Senhor, muito bem-vindo. Eu adoro, não sei se os irmãos gostam. Então, vamos comer caviar. Para que eu vou me contentar em comer cebola? Tá parecendo o povo lá do Egito, cebola é para temperar a comida só. Não é para ser o prato principal da gente. Então, vamos lá confiar em Deus, tomar posse daquilo que Ele tem para entregar, porque são coisas grandiosas. E tem irmãos aqui, irmãs, que você já está frequentando lugares que você não frequentava antes. Você está indo em lugares mais pomposos, mais ricos. Você está conversando com pessoas mais graduadas. Deus já está fazendo alguns contatos durante o ano com você. E você tem frequentado determinados lugares, você fala, Senhor, eu só estou aqui pela sua vontade. Porque se dependesse de mim, eu não entrava nesse lugar. Mas Deus tem propósito de colocar você num nível social maior. Então, qual que é o problema do povo, irmãos? É querer ensinar Deus a trabalhar e querer brecar o que Deus está fazendo. Então, se você tiver medo do novo, você não vai viver. Se você começar a brecar o que Deus tem para sua história, você vai lamentar depois, porque você vai ficar no meio do caminho. Então, confia naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo o quê? Movimentando. Tem pessoas aqui que você frequentava um lugar, agora você não frequenta mais. Deus tirou aquilo de você, porque você mudou de fase. Seu relacionamento comercial com aquela pessoa só foi até ali. Seu relacionamento de amizade com aquela pessoa só foi até ali. Então, Deus agora vai fazer o quê? Mudar você de nível.
Tem gente que não vai suportar o que Deus está trazendo para sua história. Tem coisas que você vai ter que ficar quieto e quieta, mas tem coisa que você não vai conseguir esconder. Então você tem que acalmar e confiar, porque Deus faz coisas grandes. Tem dinheiros aqui, Deus me mostra dinheiros e dinheiros e dinheiro. Gente, eu vejo montanha de dinheiro. Deus está falando muito de dinheiro aqui. Que está embargado, que está travado, que está na mão de outra pessoa. Deus manda falar para você, eu estou movimentando, porque eu tenho propósito com tudo isso. E aquilo que é seu vai vir na sua mão. Tem pessoas aqui que você vai receber o que você tem para receber e vai vir corrigido. E ai da pessoa que te deve não te pagar. Ou do órgão que te deve não te pagar. Que seja uma empresa que tem para te entregar, vai te entregar. Então confia, porque Deus está movimentando pessoas. Eu vejo homens aí engravatados, de terno, trabalhando, falando do teu nome, movimentando, se reunindo. Então você tem que confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque Deus sabe trabalhar a nossa vida. Irmãos, quando a gente espera em Deus, a gente come do melhor dessa terra. Se eu tivesse desobedecido Deus lá atrás, o que eu teria feito com o carro? Falar, não, meu carro tá velhinho, mas eu vou pegar um mais novo, que a minha intenção era essa, né? Pegar um mais novo. Então eu ia vender o carro e eu ia comprar um mais novo. E Deus mandando eu ficar no cenário. Porque Deus tinha um carro zero para me entregar. Então eu tinha que esperar Deus trabalhar para colocar aquele carro na minha mão. Então ele me deu condição de ter aquele carro. Mas eu fiquei bastante tempo andando com um carro mais humilde. Não tenho vergonha disso. Porque era um carro que estava quitado, não era um carro que nunca foi, não era roubado, não tinha nada de errado. Então, eu sempre andei com a minha cabeça erguida. Você está andando num cenário mais simples, num cenário humilde, mas se você é honesto e honesta, ande com a sua cabeça erguida. Ah, eu estou andando de bicicleta. Ainda bem que você tem uma bicicleta, tem gente que nem isso tem. Então, trate ela com carinho, porque daqui a pouco Deus vai te dar aí uma bicicleta que vale muito. Tem bicicletas que valem uma fortuna, irmãos. Às vezes vale o valor de uma moto. Às vezes o valor até de um carro. Quem trabalha, né, nessa área do esporte, que trabalha dentro do ciclismo, vai entender o que eu estou falando. Tem bicicletas que valem uma fortuna. Às vezes você está andando com uma bicicleta de ferro e você gosta de bicicleta. Você só queria uma bicicleta melhor e Deus vai te dar uma de alumínio, que custa uma nota, que é leve, que é fácil de você ir, de voltar. Então, não existe barreiras para Deus. Não existe barreira para Deus. Tem alguém aqui que você está pedindo para Deus. Eu não sei se é um barco, se é uma lancha, o que que é. Deus manda dizer para você, eu não esqueci o teu sonho. Eu estou estruturando para dar aquilo que você pediu. Aquilo que você tem sonhado. Que às vezes você olha para Marina e você fala, Senhor, eu gostaria tanto de ter, nossa, o Senhor me prometeu, eu preciso, eu queria. Deus manda falar para você. Não existe barreira para mim. Pode ser uma casa na praia, eu te dou a lancha, eu te dou tudo. Irmãos, o segredo é não duvidar. O segredo é a gente confiar nele e saber que ele tem condições de abrir caminhos, trazer possibilidades e colocar nas nossas mãos condições e estrutura para a gente poder ter aquilo. Então acalma o teu coração. Tem pessoas aqui que você tem escritório. Deus manda dizer para você, eu não vou te dar uma porta de escritório, eu vou te dar um prédio para você dividir o seu escritório em setores nesse prédio. Então confia, porque Deus tem capacidade de fazer isso, irmãos. Deus tem capacidade de te abençoar de uma forma assim sobrenatural. É só você crer. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui, não são para todos, que você vai ser o primeiro milionário da tua família. Toma posse dessa palavra. O que os antepassados perderam e não conseguiram ter, você vai ter. Você vai ser a primeira milionária e o primeiro milionário da tua família. Mas você precisa crer nisso. O que Deus está trazendo agora é uma expansão material, é uma expansão daquilo que você necessita para crescer, para ter uma estrutura, para ampliar, para que o nome de Deus seja glorificado, para que você venha abençoar a obra de Deus de algum jeito, para que você venha dar uma amplitude dentro daquilo que você já faz para Deus. Então Deus sabe que a gente precisa de infraestrutura. O que nós não podemos fazer, sabe, é duvidar daquilo que Deus está fazendo ou questionar a maneira dele trabalhar. Irmãos, quando a gente tem que esperar um tempo, não adianta. Não adianta. Se Deus falou que vai te dar uma moto e você está pedindo, aí ele vai te dar uma moto zero. Aí você foi lá e escolheu uma moto. Deus quer te dar a moto da moto, sabe? Aquela moto que tem tudo.
E você está pegando algumas que têm alguns recursos. Suponhamos que essa moto aí não tem no Brasil, é uma moto importada. Estou dando exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos abrir a mente. Suponhamos que essa moto que você quer aquilo ali, porque para você, na sua condição, aquilo ali está ótimo. Deus quer te dar uma moto completa. E essa moto não é fabricada no Brasil. Essa moto ela é montada em outro país, ela vem de outro lugar. Suponhamos que seja aí um carro que venha de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, uma marca americana. Aí Deus vai fazer você esperar uns 3, 4 meses para você comprar a moto. Você vai ficar revoltado e revoltada, né? Você vai falar, poxa vida, vou ter que esperar. Cadê o Deus que eu sirvo? O senhor não falou que ia me dar moto? Já tô meses esperando, anos esperando. Agora tem que esperar mais 3, 4 meses para negociar a moto. Você não sabe nem o porquê que você está esperando, mas a negociação não dá certo, um documento não passa, o outro não passa, o banco não aceita, o dinheiro não vem, embarga, você não sabe. Aí passa-se 3, 4 meses ali que você ficou esperando, lutando para comprar aquela moto, a vendedora chega para você e fala assim, olha, você não quer levar essa daqui? Ela acabou de chegar, essa moto é importada, a gente não recebe toda hora, ela vem uma vez no ano para a concessionária. Você não quer levar essa daqui? Aí Deus te dá toda uma condição, você leva aquela moto maravilhosa, sabe? Aquela peça única. Que você fala, Senhor, só rico, rico, rico tem. Como que eu posso ter um negócio desse? Nem tô entendendo como que eu tô conseguindo. Aí você vai lá e compra aquela moto e anda com ela e Deus te dá condições de fazer o seguro, de pagar os impostos, de pagar tudo. É os 4 meses lá que você ficou esperando que você não estava entendendo. Você queria aquela moto que tinha menos recursos. Deus queria te dar uma moto que tinha mais recursos. Só que ela não estava aqui no Brasil, ela estava fora. Então você teve que esperar uns 3, 4 meses para Deus trazer e colocar na sua mão aquilo ali. Vocês estão entendendo como que Deus trabalha, como que as coisas funcionam? E tem hora que a gente não entende, irmão, porque dá revolta. Eu entendo a revolta dos irmãos. Porque apesar de Deus me usar do jeito que Ele me usa, eu passo aperto e dificuldade como todo mundo passa. Eu sou simplesmente uma mortal como todo mundo. Só que eu renunciei minha vida para escutar a voz de Deus. Eu renunciei a minha vida, as minhas vontades para ser um oráculo nas mãos de Deus. Então o preço que eu pago diante de muitos irmãos é muito maior. Mas eu passo perrengue como todo mundo. E Deus me faz esperar por bênçãos como todo mundo espera. Mas não quer dizer que Ele não vai trazer, não quer dizer que Ele não vai fazer. Mas você precisa confiar. Às vezes é um tratamento que você quer, um tratamento de dente que fica caro. Deus vai preparar para você fazer esse tratamento de dente. Só que Deus quer te dar um tratamento que não vai te prejudicar. Deus quer te dar um tratamento que fique bom em você. Deus quer te dar um tratamento que você vai ficar feliz em fazer aquele tratamento e que você tenha condições de pagar. Então Ele vai dando recursos, Ele vai dando condições para a gente. Ele vai nos abençoando. E a gente não entende porque o cenário muitas vezes não muda. Então, acalme o teu coração, porque a amplitude da tenda será imensa. O que está chegando na vida dos irmãos agora são coisas grandes. O que está chegando agora são providências de Deus. O que está chegando agora é guinada. O que está chegando agora é para colocar você de pé. Então, confia no que Deus está fazendo, que o que Deus tem é coisa grande. Ele manda dizer para os irmãos aqui, que tem gente que estava na dúvida, Senhor, vai assinar papel, eu vou entrar mesmo em cartório, eu vou conseguir mudar de casa, eu vou conseguir abrir o meu escritório, eu vou conseguir abrir meu consultório, eu vou conseguir ampliar. Deus manda dizer para você, o que eu tenho para você é coisa grande, só confia em mim. Confia em Deus. Irmãos, lembra quando foi para quebrar a muralha de Jericó? Que Deus reuniu o povo? Pareciam uns bobos da corte, se a gente fosse olhar, né? Parecia desfile de 7 de setembro. Aquele povo marchando lá sem saber o que estava fazendo. E o povo foi. E marcha um dia. E o negócio devia ser grande, dá uma volta, dá duas. Ficou 7 dias lá dando aquela volta. Aí quando Deus mandou tocar as trombetas, o som que foi soado daquelas trombetas, das trombetas, que Deus faz aquilo com, né, que o som ele é vibratório, ele tem força, fez com que a muralha tivesse uma rachadura imensa para que o povo de Deus pudesse adentrar naquela cidade para conquistar aquilo ali. Então tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente está assim, dando volta, desfile de 7 de setembro, o ano inteiro, desfilando 7 de setembro, e vai, volta. E aí você fica sem saber
né? Senhor, quando que eu vou tocar essa trombeta? Já tô cansado de andar, tô dando volta, e aí você fica. Mas Deus está preparando uma situação sobrenatural que a gente não entende. E aí, quando ele traz a possibilidade, a gente nem entende o que ele fez, né? Porque você fala, meu Deus, eu tava andando a pé lá atrás, hoje eu tô com um carro zero, o carro tem tudo. O carro tem tudo. Nossa, eu trabalhava numa portinha. Deus colocou na minha mão um prédio. E aí você não entende, porque Deus te dá o terreno, você vai lá, paga o terreno, daqui a pouco ele te dá a construção, você constrói ou ele coloca um prédio já pronto na sua mão, ainda te dá condições de você reformar. Quando você vê, você tem ali um prédio que é o seu escritório, com todos os seus setores separados, tudo organizadinho. Você acha que Deus não tem capacidade de fazer isso na sua vida? Irmãos, vamos pensar grande. Vamos acordar querendo um avião, sabe? Outro dia eu acordei com um comichão, falei, Senhor, eu quero um avião, quero um avião. E eu comecei a sonhar com esse avião, falei, nossa, eu vou ter um avião. Falei, mas antes eu vou comprar um helicóptero para dar uma ajeitadinha no negócio. Falei assim, vou comprar, eu até falei com a minha filha, falei assim, filha, a mamãe acordou com vontade de comprar um avião, mas eu acho que eu vou comprar um helicóptero primeiro. E ela é muito engraçada porque ela fala assim, mãe, eu acredito. Eu tenho certeza que você vai ter esse helicóptero. Então, se você não sonhar grande, se você não fizer do seu pensamento algo grande e entender que o Deus que você serve, ele pode todas as coisas, você não sai do lugar. Então Deus manda falar para você, eu vou te dar toda uma infraestrutura. Tem pessoas aqui que você está querendo fazer faculdade, e você já viu que a sua faculdade é muito cara. Deus manda falar para você, confia em mim porque eu estou preparando algo grandioso. Quando você assustar, você vai ter condições de fazer essa faculdade. Quando você assustar, Deus já te deu uma bolsa dessa faculdade. Deus já colocou no teu caminho uma condição. Então vai se preparando. Vai confiando em Deus que quando você assustar, você vai ter além do que você tem pedido para Deus, porque Deus dá além para a gente. Então o que Deus manda falar para os irmãos é para acalmar, porque não tem nada errado e fora do controle. Então não lamurie mais com relação a tempo, não fique perdendo tempo com isso. Ah, isso, aquilo. Não, deixa Deus montar a situação, para Deus poder te dar uma infraestrutura. Porque Deus vai colocar condições, Ele vai te dar infraestrutura. Espere o tempo que Deus tem reservado para você esperar, porque daqui a pouco você vai falar assim, nossa, bem que a dela falou. Bem que Deus usou a dela para poder me orientar naquele sentido, que agora eu estou vendo o que Deus está fazendo na minha história. Agora eu estou entendendo a plenitude e a amplitude que Deus está dando no meu cenário. Que são coisas grandes. Então vamos pensar grande. E acalmar. E expandir a nossa cabeça, irmãos, porque a nossa fonte de vida, a nossa conexão com Deus é através do nosso cérebro, que é o nosso coração dito na Bíblia. Então você tem que estar em conexão direto com Deus e você tem que entender que tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você fala e que você come é o alvo da sua vida. Então se você fica falando coisas negativas, você vai viver essas coisas negativas, porque o seu cérebro vai acreditar naquilo que você fala. Se você fala coisas positivas e você está dentro do centro da vontade de Deus, porque Deus não falou para você, vou te dar divórcio. Deus não falou para você, vou te deixar pobre. Você nunca foi num culto e escutou isso de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Ele pode te preparar para alguns perrengues que você vai passar, mas ele sempre fala, ó, vou tirar algo da tua mão porque eu vou te dar coisa maior. Olha, eu tirei isso porque eu vou te dar uma amplitude. Eu te dei isso porque isso daqui ia te prejudicar. Mas ele sempre repõe, ele restitui, que foi o que ele fez com Jó. Então você tem que caminhar de acordo com aquilo que ele fala. É um casamento abençoado? Ele vai ampliar as tuas tendas. Ah, mas ele falou que vai restaurar minha saúde. Ele vai também ampliar suas tendas para que você venha ter saúde. Ele vai te reestruturar. E assim você vai caminhando com ele sempre no centro da vontade de Deus. Esse é o segredo. Tá? E confia. Vamos comprar um avião juntos? Quem topa aí, levanta a mão. Eu já tomei posse do meu, mas vamos comprar um helicóptero primeiro. Que aí a gente foge desse trânsito caótico, isso daí é atormentante, né? Ninguém merece ficar no trânsito. Mas eu adoro dirigir, viu, irmãos? Eu adoro uma máquina de dirigir. Tem mulher que não gosta, mas eu vou te falar, eu adoro dirigir. Cada um tem uma preferência, né? Então, vamos confiar em Deus, porque Deus sabe todas as coisas, tá? E confia.
Então toma posse aí da sua vitória. Toma posse do que Deus vai te entregar, porque tem irmãos e irmãs aqui que você vai receber coisa grande. Quando você olhar a sua conta bancária, você vai assustar. Você estava achando que estava perdido o caso? Você estava achando que Deus não ia te abençoar? Então espera. Porque a movimentação que Deus está fazendo é para dar amplitude. Deus manda dizer para você, vou te levantar novamente. E você precisa confiar em mim. Tá? Então confie em Deus, porque Deus é na sua vida. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa amplitude e que o Senhor venha levantar o teu povo novamente. Pai, nós precisamos do Senhor. O Senhor tem capacidade de colocar o teu povo de pé. O Senhor tem capacidade de restituir tudo aquilo que foi roubado. O Senhor tem capacidade de trazer de volta tudo aquilo que foi arrancado. O Senhor tem capacidade de nos colocar num patamar muito maior do que nós temos vivido. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, pela sua misericórdia, tirar teu povo da humilhação. Eu não sei qual que é a humilhação que teu povo tem passado, o Senhor sabe da história de cada um. O Senhor conhece os teus filhos. O Senhor sabe o quanto os teus filhos têm chorado. Mas que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, dar sinais para o teu povo dessa palavra. Que o Senhor traga confirmação diante do meu ministério, Pai. Porque eu sei a vida que eu tenho com o Senhor. Mas muitos duvidam. Mas que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, dar sinais e confirmação. Que seja através de sonho, que seja através da boca de outra pessoa, de algum anjo. Mas que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, trazer uma grande transformação na vida do teu povo. Que o Senhor levante o teu povo novamente. Que o Senhor faça o teu povo brilhar. Que o Senhor coloque o teu povo num patamar muito mais alto e maior do que o teu povo tem vivido até agora. Nós confiamos em tudo aquilo que o Senhor faz, Pai. Confiamos no tempo. Se tivermos que esperar mais um tempo para receber algo grandioso das tuas mãos, que o Senhor nos dê estrutura psicológica, emocional e física para suportar o tempo. Mas que o Senhor vai nos dando sinais. Que o Senhor vai ampliando aquilo que nós já temos. Que o Senhor entre com a multiplicação nas pequenas coisas que nós possuímos. Mas que o Senhor faça uma grande transformação na nossa história. Nós agradecemos pelas coisas grandiosas que já estão no nosso caminho, que já pertencem a nós, que estão chegando nas nossas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí da sua vitória e não desista. E acalma o teu coração, porque tem irmãos aqui que você vai falar bem que a dela falou. Agora eu estou entendendo o que Deus fez na minha vida. Agora eu estou vendo a amplitude do que Deus está fazendo, porque é coisa grande que Ele está trazendo. Então aprenda a respeitar o tempo de Deus. Confia, porque não tem nada errado, irmãos. O problema é que a gente já está cansado da caminhada. O cansaço traz desânimo, isso é normal. Mas a gente precisa confiar em Deus, porque dentro do tempo de Deus, coisas maravilhosas e grandiosas acontecem. Então confia, porque Deus manda dizer para você, eu vou te surpreender até o final do ano. Eu vou fazer coisas aí, movimentações que você vai ver que eu estou trabalhando. E confia, se coisas grandiosas você ainda não receber esse ano, Deus vai trabalhar você totalmente esses meses para que no ano que vem você venha tomar posse, mas não abra mão daquilo que você tem buscado em Deus, porque o problema da gente é que nós vivemos em cronos. Então nós somos cronometrados o tempo todo. Segundos, milésimos de segundos, horas. Aí o que acontece? Nós somos cronometrados com dias da semana, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 12 meses. E a gente fica nessas contagens. E um dia para Deus e 1000 anos é a mesma coisa. Então Deus não vive cronometrado que nem a gente é que vive. Por isso que Ele chega para você e fala, olha, nesses dias, em poucos dias, às vezes Ele te dá datas, né? Daqui a 2 meses, 15 dias, 7, para você se coordenar, porque 7 dias para Ele e 1000 dias é a mesma coisa. 14 dias para Ele e 12 meses é a mesma coisa. Então Ele fala isso para que a gente venha se coordenar e acalmar durante esses dias aí que Ele está fazendo alguma coisa, que tem hora que a gente nem vê o que Ele está fazendo, para que a gente venha poder se estruturar nele e caminhar para aquilo que Ele tem para nos entregar. Então Ele vai trabalhando desse jeito. Mas somos nós que atrapalhamos. E às vezes Ele faz isso para que a gente venha se coordenar, porque para Ele é a mesma coisa. Então Ele não fica preso a tempo, entendeu? Nós é que ficamos presos a tempo. Então confia, porque Deus está trabalhando, são coisas grandes, e Ele vai visitar de uma forma sobrenatural tudo aquilo que é teu, para poder te dar uma estrutura, porque agora Ele vai te levantar novamente. Quando Ele fala em levantar, irmãos, Ele não vai te levantar numa área só, não, Ele vai te levantar totalmente, porque você precisa ter toda uma infraestrutura psicológica, emocional, física, para viver o que Ele vai te trazer.
Como que ele vai colocar um escritório na tua mão para você administrar se você está doente? Como que ele vai te dar um casamento restaurado, trazer seu marido ou sua esposa de volta? Te dar toda uma infraestrutura financeira se você está abalado emocionalmente, psicológico, emocionalmente, vivendo o teu passado, se desprenda do passado. Joga fora o que é velho. Desocupe as tuas mãos. Quando Deus fala assim, desocupe teu coração, desocupe teu pensamento. Porque eis que farei coisas novas. Que já está surgindo, você não percebeu? Então acalma o teu coração. Porque agora é uma grande amplitude que ele está trazendo, são coisas grandes. Tem pessoas aqui que carregam promessas violentas de Deus. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você carrega coisas grandiosíssimas das mãos de Deus. E Deus manda dizer para você, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou te dar condições e amplitudes para que você venha crescer, para que você venha receber o que eu te prometi. Então confia em Deus, não tem nada errado. Tá tudo no controle dele, tá? Confia porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos promete. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.